pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Economia para Todas. Eu estou de volta. Sim, gente, eu sei que eu tô há muito tempo devendo esse vídeo para vocês, mas como vocês sabem, inclusive vocês com certeza já viram no meu Instagram, esse início de ano foi super corrido, muito trabalho, muita viagem, muito evento, muita coisa para fazer. Então, assim, realmente eu fiquei devendo esse vídeo para vocês, mas saiu finalmente. E eu tô muito feliz e muito animada para trazer esse vídeo para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre sambo e casamento na Suécia. Para você que, inclusive, já foi na nossa palestra de Estocolmo, se você não sabe do que eu tô falando, vai lá dar uma olhada nos meus últimos vídeos. A gente fez um evento sobre economia, empreendedorismo e direito familiar na Suécia. A gente teve esse evento em Estocolmo e agora vamos ter dia 9 de março em Gotemburgo. Mas para você que não teve a oportunidade de comparecer no evento em Gotemburgo ou em Estocolmo, ou para você que mora longe, a gente trouxe um compilado das perguntas mais frequentes sobre sambo e casamento aqui na Suécia, que eu sei que é uma coisa que vocês perguntam muito, porque as regras podem ser super confusas. Então a gente juntou as perguntas que as nossas participantes fizeram, que vocês enviaram lá no Instagram da Economia para Todos, inclusive segue a gente lá no Instagram, e vamos responder as 10 perguntas mais frequentes aqui para vocês. Então vamos lá? Tem muita coisa pra gente fazer hoje. A primeira pergunta com certeza é: qual a diferença entre ser sambo e ser casado? E para quem não sabe, sambo nada mais é do que, de acordo com a lei sueca, quando um casal mora junto e tem um relacionamento amoroso. Então, ou seja, você morar com seu colega, sua amiga, seu amigo, não é necessariamente ser sambo. Para ser sambo, de acordo com a lei, você precisa morar junto com a pessoa num relacionamento amoroso. E aqui na Suécia a gente tem ser sambo ou ser casado. Algumas pessoas comparam o sambo com a união estável do Brasil, mas existem várias regras que são diferentes, inclusive a gente pode falar sobre elas só em outro vídeo. Mas, em resumo, aqui, quando você é sambo, você mora junto com a pessoa e você divide, claro, o apartamento ou a casa com a pessoa e os móveis. Já quando você é casado, você tem, claro, uma divisão maior de bens. E essa já entrando já na resposta da nossa segunda pergunta. A segunda pergunta é: como são divididos os bens em caso de divórcio? Puxando aqui, né, um pouquinho da nossa primeira pergunta. O que acontece? Vamos falar de dois exemplos. Nós temos um casal casado e um casal que é sambo. Se um casal que é casado resolve se separar, ou seja, pedir o divórcio, a gente tem uma divisão de bens total. No Brasil a gente fala comunhão parcial de bens, comunhão total de bens, separação total de bens. Aqui a gente não tem muito esses termos. A gente fala de uma comunhão total de bens, a não ser que exista um acordo pré-nupcial. Vamos supor aqui nesse caso que o nosso casal, do exemplo, João e Maria, não tem um acordo pré-nupcial. O que vai acontecer se eles se separam? Nesse caso, a gente junta tudo que João tem e tudo que Maria tem e divide meio a meio. É claro, antes de dividir esse valor, a gente calcula as eventuais dívidas que o casal tenha, seja em conjunto ou até mesmo individual. A gente subtrai essas dívidas e chega no valor total que vai ser dividido entre o casal. E para contornar isso, a gente precisa fazer um acordo pré-nupcial, que em sueco a gente chama de äktenskapsförord. E a função desse acordo pré-nupcial é justamente decidir o que não vai ser incluído numa possível divisão de bens em caso de separação. Caso você seja sambo, as leis não são iguais às leis do casamento. Eu sei que no Brasil a gente consegue, por exemplo, em alguns casos, alegar uma união estável e até mesmo ter direito de receber alguns bens ou até mesmo ter direito de herança, mas aqui não é possível. Quando você se separa sendo sambo, você só tem direito a dividir o apartamento ou a casa e os móveis que tem nesse apartamento, caso esse apartamento tenha sido comprado ou alugado no intuito de vocês morarem como um casal. Então, se a pessoa já tinha um apartamento antes de ficar com você e você simplesmente entrou no apartamento da pessoa, isso significa que, em caso de separação, esse apartamento vai continuar para a pessoa. Então, vocês entendem que as regras são bem diferentes para quando você é sambo e quando você é casado.
Terceira pergunta: eu tenho direito a receber algo caso eu me separe sendo sambo? Sim e não. Depende muito. Se você comprou alguma coisa junto com o seu sambo, sim, você tem direito a receber metade daquilo que você comprou. Então, se vocês compraram a casa juntos, ou o carro juntos, ou qualquer coisa juntos, ou se vocês têm, por exemplo, contas conjuntas, você tem direito a receber, claro, metade do valor desses bens. Mas se você não comprou nada junto com a pessoa, e se a pessoa, não sei, já tinha um apartamento ou uma casa antes de te conhecer, infelizmente esses bens não são incluídos na divisão de bens de sambo. Então significa que você vai ficar com o que é seu e ele vai ficar com o que é dele. Existe a possibilidade de contornar isso de alguma maneira, se caso vocês façam um acordo de sambo, estabelecendo, por exemplo, que em caso de separação você tenha direito a X ou a pessoa tenha direito a Y, mas isso é uma coisa que precisa ser acordada entre o casal. Essa é uma pergunta muito comum que infelizmente ocorre com muita frequência. Mirela, sou casada na Suécia há muitos anos, mas nunca trabalhei. Se eu me separar aqui, tenho direito a receber pensão? Sim, dependendo do caso, mas não é tão fácil quanto no Brasil. Vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona. Se você, por exemplo, foi casada há muitos anos, e agora a gente está falando de casado, não de sambo, a gente vai falar de sambo daqui a pouco. Mas se você foi casada há muitos anos com o seu marido e você não trabalhou durante esse tempo, parte-se do pressuposto que você é sustentada pelo seu marido ou pela sua esposa. E nesse caso, se a pessoa te sustentou durante todos esses anos, a pessoa pode sim ser responsável por te pagar uma pensão caso vocês venham a se separar. Mas em que tipos de caso isso ocorre? Isso acontece quando você consegue comprovar uma relação, um vínculo entre o fato de você não ter trabalhado durante esse tempo e o seu casamento. Pode ser, por exemplo, caso vocês tenham chegado em comum acordo de que você não ia trabalhar por algum motivo, não sei, para ficar em casa com as crianças, tomando conta da casa ou o que seja. Se vocês chegaram nesse acordo e você consegue comprovar que você realmente foi sustentada por essa pessoa durante todos esses anos, sim, você pode, por exemplo, pedir através do tribunal que essa pessoa te pague uma pensão durante um tempo de transição. Não é uma pensão vitalícia nem nada disso, é algo durante alguns meses para que você possa se sustentar, pagar suas contas e etc. E além disso, outra coisa muito importante, durante esse período de transição ou até mesmo durante o período de espera que a gente chama em sueco, que é o betänketid, que é aquele tempo de 6 meses enquanto você pede, entre você pedir o divórcio e o divórcio realmente sair em certos casos, a pessoa ainda tem sim também obrigação de te manter, porque tecnicamente durante esse período de espera você ainda está casado com essa pessoa, o que significa que ela ainda tem uma responsabilidade de te manter. Lembrando que existe uma lei sobre casamentos na Suécia e essa lei define que você como casal, vocês dois como casal, têm uma responsabilidade perante o outro, incluindo também uma responsabilidade financeira. Já caso você seja sambo, como eu falei antes, como você não divide outros tipos de bem além do apartamento e dos móveis, não existe nenhuma responsabilidade financeira de quando se é sambo. Existe em alguns casos uma responsabilidade de manter a pessoa quando você traz essa pessoa para morar com você na Suécia como sambo, mas é do ponto de vista migratório e não do ponto de vista de relacionamento sambo. Esse é um assunto um pouco mais complexo, vai ficar infelizmente para outro vídeo. Mas, resumindo, para quem é sambo, infelizmente não existe a possibilidade de pedir nenhum tipo de pensão ou ajuda financeira, porque como eu falei, sambos não têm a responsabilidade financeira perante o outro, tá bom? Sexta pergunta. Não, quinta pergunta. Gente. Quinta pergunta. Se eu casei no Brasil com comunhão parcial de bens, ela vale aqui também na Suécia? Esse é um problema muito comum. O que acontece? Para uma comunhão parcial de bens valer na Suécia, você precisa, em comum acordo, por exemplo, registrar um acordo pré-nupcial aqui na Suécia. Em alguns casos, você consegue sim
fazer valer a comunhão parcial de bens do Brasil, se isso já foi acordado no Brasil, por exemplo, de que essa comunhão parcial de bens vale em qualquer lugar do mundo. É um assunto meio complexo, porque a gente envolve legislação de 2 países. O Brasil tem uma legislação, na Suécia tem outra, mas vamos partir do pressuposto que, se aqui na Suécia não existe nenhum acordo pré-nupcial, do ponto de vista sueco, a gente precisa incluir todos os bens do casal, independente da origem, nessa comunhão de bens. Ou seja, nesse caso, todos os bens são juntados e divididos. Mas se existe uma comunhão parcial de bens no Brasil, ela pode sim valer aqui na Suécia em alguns casos. É uma situação um pouco complexa, mas, claro, se você tiver alguma dúvida em relação a isso, entre em contato comigo, deixa nos comentários, manda uma mensagem para mim que eu vou te ajudar, com certeza. A 6ª pergunta é um pouco parecida com a 5ª pergunta. Uma das seguidoras perguntou se os bens do Brasil entram na divisão de bens sueca. Sim, se não existe nenhum acordo pré-nupcial, se a comunhão é total de bens no Brasil ou aqui na Suécia também no caso, todos os bens são juntados e divididos meio a meio. Isso inclui todos os bens de qualquer lugar do mundo e isso inclui também bens que você já tinha antes do casamento. Então, pode ser casa, carro, dinheiro, qualquer coisa que você tenha antes do casamento. E para evitar isso, como eu falei, é preciso escrever um acordo pré-nupcial. Próxima pergunta. Mirela, me casei na Suécia. Sou obrigada a registrar o casamento no Brasil? O que você acha? Sim, minha gente, a gente precisa registrar o casamento no Brasil, até porque correria um grande risco da gente estar cometendo bigamia, a gente sabe que é crime. O que acontece? Se você casou aqui na Suécia, é muito importante, assim que possível, registrar esse casamento também no Brasil. Não é uma coisa que é controlada pelos Skatteverket, que tem algum tipo de controle, mas pode dar muito problema para você no Brasil se aqui você for casada e lá no Brasil não. Isso envolve questões jurídicas, mas também questões de burocráticas, de registro, até mesmo de imposto, o que seja. Então, para facilitar, né, por via das dúvidas, evita não estar casada no Brasil, registra o seu casamento sueco no Brasil. E isso também vale o contrário, claro. Se você casou no Brasil, é importante registrar o seu casamento aqui na Suécia também. Próxima pergunta em relação à cidadania sueca. É uma pergunta muito frequente, inclusive a gente vai ter um vídeo só sobre visto e cidadania mais pra frente. Mas essa pergunta é específica para quem é casada com sueco e mora aqui na Suécia e quer tirar a cidadania. Com quantos anos casada com sueco e morando na Suécia eu posso solicitar a cidadania sueca? Bom, para quem não sabe, de acordo com as regras na Suécia, você pode aplicar para a cidadania depois de 5 anos morando aqui e para isso também você precisa ter o permanente. Inclusive as regras vão mudar muito em breve para 8 anos de residência aqui na Suécia, mas para quem é casada com sueco, você tem direito de pedir a cidadania um pouco mais cedo, depois de 3 anos, sendo que 2 desses anos você precisa estar morando com a pessoa. Então não basta você só ser casada, você precisa também morar com essa pessoa por no mínimo 2 anos e já estar 3 anos aqui na Suécia, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre herança, que inclusive foi uma das perguntas mais feitas lá no nosso evento de Estocolmo, que é: meu marido tem filhos de outro casamento. Se ele falecer, para quem vai a herança? Gente, lembrando que esse vídeo é bem resumido mesmo, então se você tiver algum problema, alguma dúvida específica, entre em contato comigo. Mas eu vou resumir para vocês aqui como é que funciona. Vou tentar até mesmo escrever na tela para ficar mais fácil de vocês entenderem. De acordo com as leis da Suécia sobre herança, quando você é casado com uma pessoa, vamos supor, vamos pegar João e Maria do início. Se João e Maria são casados, eles são herdeiros um do outro, primeiramente aqui na Suécia. Caso eles tenham filhos em comum, os filhos só herdam depois dos dois falecerem. Então vamos supor, se João falece, quem vai herdar é Maria, e aí quando os dois falecerem, aí sim os filhos têm direito de herança. Mas o que acontece, por exemplo, se João tem filhos de outro casamento? Que é uma questão muito comum aqui na Suécia, principalmente para quem casa com sueco ou com sueca que já tem filhos de outro relacionamento.
Bom, se essa pessoa tem filhos de outro relacionamento, esses filhos têm sim direito de herança e eles não precisam esperar você falecer. Então, o que acontece? A gente pega todo, vamos supor que a gente tem João e Maria, eles não têm nenhum acordo pré-nupcial. A gente junta todos os bens de João e Maria, a gente divide meio a meio, e 50% seria de João, 50% seria da Maria, correto? Bom, vamos supor que João faleceu aqui nessa situação, ele tem filhos de outro casamento. A Maria, ela vai herdar a parte dela, né, que são os 50% que ela tem direito, mais 25% da parte do João, porque ela é esposa dele. Mais os outros 25%, que correspondem à metade dos bens do João, que o João tem direito, né, no caso, esses 25% serão divididos entre os filhos. E isso, na prática, claro, implica com que você precise, por exemplo, ressarcir os filhos do seu falecido marido ou da sua falecida esposa, caso eles tenham esse direito de 25%. E se você tiver, por exemplo, uma casa e você estiver morando nessa casa, ou você talvez precise vender a casa, ou você precisa ressarcir os filhos pelos 25% que eles têm direito. Tem como contornar isso de alguma maneira? Tem. Através de um testamento. Você consegue escrever, por exemplo, que você quer que a sua esposa ou o seu esposo tenha direito de ficar na casa até mesmo quando você falecer, sem necessariamente precisar vender a casa depois de um dos dois falecer. Mas não tem como deixar os filhos totalmente sem herança. Não tem como, por exemplo, passar tudo para sua esposa ou para o seu esposo. Os filhos precisam ainda assim ter direito de herança e isso a gente chama de log lot. E por último, como eu posso garantir que vou herdar algo caso meu parceiro venha a falecer? Bom, como eu falei antes, quando a gente é casado, tem todas essas regras, caso você tenha filhos ou não de outro casamento. Mas quando se trata, por exemplo, de sambo, como eu falei no início, sambo não tem direito de herança. E o que significa na prática? Se você tem um sambo e o seu sambo vem a falecer, quem vai herdar são os filhos dele, ou os pais dele, ou os irmãos dele, dependendo de se ele tem irmãos ou não e quem ainda estiver em vida. Então, nesse caso, você não vai ter direito de herança. O que você pode ter direito é, caso você tenha comprado um apartamento ou uma casa com seu sambo, você tem direito aos 50%, que seria seu direito de qualquer forma em caso de separação. Mas contas de banco, investimentos, todas essas outras coisas, não, você não tem direito como sambo. E para poder garantir que o seu sambo tenha direito de herança, é preciso também escrever um testamento. E nesse testamento você consegue colocar, por exemplo, que você quer que o seu sambo tenha direito de herdar uma parte dos seus bens ou todos os seus bens, do jeito que você queira fazer. Mas, como eu falei na última resposta, não tem como fazer os seus filhos totalmente sem herança. Eles ainda assim têm direito de uma parte. E se você tem mais dúvidas em relação a sambo, casamento ou até mesmo herança, quer escrever um acordo pré-nupcial ou um testamento, entre em contato comigo, a gente marca um horário para conversar sobre isso e eu estarei muito feliz em te ajudar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um vídeo curto, rapidinho, realmente para responder as perguntas de vocês. E se você quer uma continuação, uma parte 2 sobre sambo e casamento na Suécia, deixa aqui nos comentários, deixa sua pergunta ou manda sua pergunta para mim, pode ser por e-mail ou até mesmo no Instagram, que eu trago no nosso próximo vídeo. E eu vou ficando por aqui, até a próxima!